Oi, meu nome é Alane, eu sou discente do curso de Ciências Naturais, licenciatura em Química da Universidade Federal do Maranhão, Campus São Bernardo, e eu vou apresentar uma microaula sobre a classificação periódica dos elementos e sobre as ligações químicas. Então, a gente vai começar com a classificação periódica dos elementos. A partir do século XIX, os cientistas começaram a perceber que os elementos químicos eles poderiam ser agrupados em colunas, formados pela reunião de elementos com propriedades semelhantes. E é isso que a gente vai abordar nesse primeiro conteúdo. O número de elementos químicos conhecidos aumentou com o passar dos séculos, e mais significativamente a partir do século XIX. Então, até o final do século XVII, a gente percebe aqui através da tabela que o número de elementos químicos conhecidos eram apenas 14. No século XVIII, esse número aumentou para 33, no século XIX para 83 e no século XX para 111. Então, a gente percebe aí que houve um crescente aumento, né? Mas se a gente comparar ali lá do século XVII para o século XX, a gente percebe que o número de elementos químicos que foram surgindo cada vez mais, que foram sendo conhecidos cada vez mais, aumentou e muito, né? Então, houve um crescente aumento nesse número de elementos químicos conhecidos. E o grande aumento do número de elementos químicos conhecidos no século XIX levou os cientistas a imaginarem gráficos, tabelas ou classificações em que todos os elementos eles ficassem reunidos em grupos com propriedades semelhantes. Então, pensando nisso, em 1864, o cientista e também músico inglês John Newlands, ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. E aí, o que ele verificou? Ele verificou que as propriedades elas se repetiam a cada 8 elementos, como as notas numa escala musical. Isso excluindo o hidrogênio. E essa regra ela passou a ser conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Mendeleev também foi muito importante para o desenvolvimento da tabela que nós usamos hoje em dia, porque Mendeleev ele propôs uma tabela para a classificação dos elementos químicos. E como que ele fez isso? Ele anotava as propriedades dos elementos químicos em cartões e pregava esses cartões na parede do seu laboratório. E aí ele mudava a posição dos cartões até obter uma sequência de elementos em que se destacasse a semelhança das propriedades. E foi com esse quebra-cabeça que Mendeleev ele chegou à primeira tabela periódica. Agora a gente vai falar sobre a classificação periódica moderna. A classificação periódica moderna apresenta elementos químicos dispostos em ordem crescente de números atômicos. E ela também é mais completa que a tabela de Mendeleev, porque ela inclui elementos químicos que não eram conhecidos naquela época, que é o caso, por exemplo, da família dos gases nobres, como o hélio, neônio, entre outros, e que hoje eles formam uma coluna especial na classificação moderna. Atualmente, a apresentação mais comum da classificação periódica que a gente usa é essa daqui, que a gente está vendo, na qual cada elemento ele ocupa um quadrinho ou uma casa da tabela. E a gente pode perceber também que as 7 linhas horizontais que aparecem na tabela são denominadas períodos. A gente pode perceber que o primeiro período ele é bem curto, né? Ele só conta com 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Já se a gente for observar o quarto período, a gente percebe que ele é bem maior, né? Ele tem 18 elementos e ele vai do potássio ao criptônio. Uma outra coisa importante de ser observada na tabela é que no 6º período, a terceira casa dele contém 15 elementos, que estão indicados numa linha fora e abaixo da tabela. E esses elementos eles formam a chamada série dos latanídeos. No 7º período, ocorre também a mesma coisa. A terceira casa também tem 15 elementos químicos e eles estão indicados na segunda linha fora e abaixo da tabela e eles formam a série dos actinídeos. As 18 linhas verticais que aparecem na tabela, elas são denominadas colunas ou família dos elementos. E algumas famílias, elas têm nomes especiais. E aqui nessa tabela a gente consegue observar melhor quais são essas famílias, né? Por exemplo, a coluna 1A, que tem elementos do lítio ao frâncio. O nome da família desses elementos é metais alcalinos. Porém, tem uma coisa importante que deve ser observada. Aqui, o hidrogênio, ele participa da coluna 1A, né? Ele faz parte da coluna 1A, porém, ele não é um metal alcalino. Isso porque o hidrogênio, ele é um elemento químico muito diferente dos outros, tanto que algumas classificações preferem colocar ele até fora da tabela periódica. E quando a família ela não tem um nome especial, é costume chamá-la pelo nome do primeiro elemento que aparece nela. E outra coisa importante a saber é que os metais, eles ocupam a maior parte da tabela periódica. Então, toda essa parte rosa aqui da tabela periódica são metais. Agora a gente vai falar sobre as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas dos elementos. A tabela,
ela não foi criada apenas para colocar os elementos em ordem crescente de número atômico. Ela também foi criada para que a gente possa organizar os elementos em termos de propriedade, as características que esses elementos possuem. E é aí que entram as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas. As propriedades periódicas são propriedades dos elementos químicos que, com o aumento do número atômico, elas também podem diminuir ou aumentar, só que de uma maneira periódica, de uma maneira que vai se repetir. Por exemplo, os dias da semana, eles são periódicos. A gente começa a semana no domingo, né? E aí vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, e aí vai repetir tudo novamente. Então, nós temos aí uma periodicidade. Então, as propriedades periódicas são basicamente isso, são propriedades que vão se repetir. E existem propriedades também que não têm esse intervalo de repetição sistemática. E essas propriedades são chamadas propriedades aperiódicas. Essas propriedades, elas, então, não vão se repetir em intervalos regulares. Com o aumento do número atômico ou a diminuição, elas podem diminuir ou aumentar também, mas sem essa repetição periódica. No entanto, nós vamos estudar com mais detalhe apenas as propriedades periódicas. E as propriedades periódicas são várias, mas eu vou explicar apenas duas delas para vocês, que é o raio atômico e o potencial de ionização. O raio atômico é a medida do tamanho de um átomo. Para ser mais precisa, o raio atômico é a distância do centro do núcleo até a última camada da eletrosfera. E como essa eletrosfera ela não é uma região muito bem definida, quando nós temos um átomo isolado, nós utilizamos uma técnica de raio-x, que consiste em medir a distância entre os dois núcleos de átomos que estão unidos e depois pegar essa distância e dividir por 2, como a gente pode observar aqui na ilustração, para então chegar no valor do raio atômico, ou do raio do átomo. E o raio atômico dos elementos, ele é uma propriedade periódica porque os seus valores variam periodicamente, ou seja, eles aumentam e diminuem seguidamente com o aumento do número atômico. Agora falando do potencial de ionização, em resumo, é a energia necessária para arrancar um elétron de átomo isolado da substância no estado gasoso. O potencial de ionização, ele cresce à medida que nós diminuímos o período, então de baixo para cima e da esquerda para a direita da tabela periódica, como a gente também pode observar aqui nessa ilustração, seguindo as setinhas. Mas na prática, o mais importante mesmo a ser considerado é o primeiro potencial de ionização, ou seja, a energia que é necessária para arrancar um elétron da camada mais externa do átomo. Agora a gente vai estudar as ligações químicas. Se a gente for observar alguns materiais em temperatura e em pressão ambiente, a gente vai ver que alguns são sólidos, como o carvão, outros são líquidos, como a água, outros conduzem corrente elétrica, como os metais, e outros não conduzem corrente elétrica, que é o caso, por exemplo, da borracha, e assim por diante. E aí cabe uma pergunta: por que existe essa grande variedade de propriedades entre os materiais que nós conhecemos? Isso se deve, em grande parte, às ligações existentes entre os átomos, as ligações químicas, e à arrumação espacial que daí decorre, ou seja, a estrutura geométrica do material. Na prática, quando dois átomos eles vão se unir, eles trocam elétrons entre si, ou então eles usam elétrons em parceria, procurando atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, já que os átomos dos gases nobres eles têm sempre 8 elétrons na última camada eletrônica, com exceção do hélio, que tem apenas 2. Isso é chamado octeto eletrônico. E surge daí, então, os 3 tipos de ligações químicas que a gente vai estudar a partir de agora, que é a iônica, a covalente e a metálica. Primeiro vai ser a ligação iônica. Para iniciar, nós vamos considerar a reação entre o sódio e o cloro, que forma o cloreto de sódio, ou mais conhecido sal de cozinha, que está representado nessa ilustração aí. Nesse exemplo, o átomo de sódio ele cede definitivamente um elétron ao átomo de cloro. Então, desse modo, forma-se um íon positivo, que é o cátion Na+, e um íon negativo, que é o ânion Cl-, ambos com o octeto completo, ou seja, com a configuração de um gás nobre, tendo 8 elétrons na sua última camada. Considerando que essa explicação envolve apenas os elétrons da última camada, que são os elétrons de valência, é comum a gente simplificar essa representação aqui dessa forma também, em que os pontinhos e o X, eles estão representando exatamente os elétrons da última camada mais externa. E esse tipo de ligação, em geral, ele ocorre em átomos de metais e não metais. Agora a gente vai falar sobre a ligação covalente, molecular ou homopolar. A ligação covalente ela se dá pelo compartilhamento de elétrons. Então, a ligação covalente ela é a união entre os átomos estabelecida pelo compartilhamento de pares de elétrons.
E nesse exemplo aqui a gente vai conseguir observar melhor. Aqui a gente tem a união entre dois átomos de elemento cloro, formando uma molécula de substância simples, que é o Cl2. Cada um dos átomos do cloro eles tem 7 elétrons, e cada um quer ganhar mais um elétron, para ficar com 8 elétrons. Então, se os dois querem ganhar elétrons, basta que eles compartilhem o elétron. Então, quando os dois átomos se ligarem, na molécula final vai haver um par de elétrons compartilhado pelos dois átomos de cloro. E esse par de elétrons, ele representa uma ligação covalente normal. Desse modo, cada átomo vai continuar com os seus 7 elétrons, e mais um elétron compartilhado, formando assim o octeto. E existe ainda átomos que compartilham 2 pares de elétrons, formando uma ligação dupla, e átomos que compartilham até 3 pares eletrônicos, formando uma ligação tripla. E agora, por último, a gente vai para a ligação metálica. Os metais eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Desde o aço que é usado lá na produção de veículos, de fogões, de geladeira, até na fabricação de utensílios domésticos. E no estado sólido, os átomos dos metais eles agrupam-se de forma geometricamente ordenada, dando origem a grades ou retículos cristalinos. E uma das principais características dos metais é que eles são bons condutores de eletricidade. Os metais eles são compostos que possuem baixa eletricidade, portanto uma alta eletroafinidade. O que é isso? Ele tem uma tendência a doar os elétrons, em ceder os seus elétrons. Ainda mais porque os metais eles têm apenas 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica. Então é bem mais fácil eles doarem esse elétron de valência. E aí quando ele doa esse elétron, ele se transforma em um cátion. E aí esses cátions vão começando a se ligar e formando os compostos metálicos. Em virtude da sua estrutura e do tipo de ligação, os metais apresentam uma série de propriedades. E eu não vou conseguir apresentar todas elas para vocês, mas eu trouxe 3 para explicar melhor. A primeira delas é o brilho metálico. Se você polir uma superfície metálica, você vai perceber que ela vai funcionar basicamente como um espelho. Então, se você pegar, por exemplo, uma panela lá na sua casa de alumínio, né? E aí você vai polir ela com a esponja de aço. Você percebe que ela fica brilhosa, né? Como se fosse um espelho, porque essa é uma característica dos metais, eles possuem esse brilho próprio, né? Uma outra propriedade é a condutividade térmica e elétrica elevadas. Os átomos, em gerais, os metais, quer dizer, eles são bons condutores de calor e eletricidade. E isso devido aos elétrons livres que existem na ligação metálica e que permitem o trânsito rápido de calor e eletricidade através do metal. E agora, por último, a gente vai falar sobre a densidade elevada. Os metais, quando eles formam ali a ligação metálica, eles têm uma ligação muito organizada, muito próxima. E isso vai gerar um volume pequeno. E esse volume vai ter uma certa massa. E isso vai gerar uma densidade elevada. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre a classificação periódica dos elementos e as ligações químicas. O livro que eu usei como referência para fazer a nossa aula foi Química Geral, volume 1, 7ª edição, do Ricardo Filtre. E é isso, obrigada pela atenção.